referente ao poder de polícia administrativa, é correto afirmar que A. A polícia administrativa não envolve atos de fiscalização. Alternativa B. Não há distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Alternativa C. A autoexecutoriedade não é atributo do poder de polícia administrativa. Alternativa B. A polícia militar, em hipótese alguma, atua na esfera de ação da polícia administrativa. Alternativa E. O exercício do poder de polícia fiscalizatório pode ser remunerado por meio da cobrança de taxa. Tá. Pessoal, então aqui é uma questão em que ela exige do candidato o conhecimento sobre poderes da administração, mais especificadamente sobre o poder de polícia, conforme eu já falei com vocês diversas vezes, a atribuição da administração pela qual vai incidir sobre particulares, sobre a liberdade dos particulares sobre alguns bens, tá? Em detrimento da satisfação dos anseios da coletividade. Perfeito? Então, a partir disso, a gente vai analisar qual questão está condizente com o poder de polícia. Vamos lá. Alternativa A está dizendo o seguinte: a polícia administrativa não envolve atos de fiscalização. Pessoal, nitidamente, a alternativa A está errada. Por quê? O poder de polícia, ele incide em duas facetas, a gente poderia, assim, mais ou menos definir de forma grosseira. Uma faceta preventiva, ou de fiscalização, e uma repressiva. O que seria isso? Não tem como a administração impor sanções, penalidades e multa se ela não fiscaliza, se ela não verifica quem está cumprindo a lei e quem não está. Não tem como, por exemplo, o agente de trânsito impor multa ao particular se ele não fica rondando a rua lá, verificando quem está estacionando no local errado, quem não está com o crachazinho da Zona Azul. Aqui mesmo na nossa região tem Zona Azul, não sei na sua, mas o agente público ele tem que fazer isso. Então ele pratica atos de fiscalização para verificar quem está cumprindo a lei ou não. Então a vigilância sanitária, visitando um restaurante, fiscais da prefeitura para verificar se comerciantes estão atingindo ali, cumprindo as suas obrigações, tá? Então, sempre quando eu falo em poder de polícia, tem uma visão panorâmica do Instituto. Ou seja, qual que seria essa visão panorâmica? Atos de fiscalização e atos de repressão, de punição, tá? Então, esse fato aqui, essa informação de dizer que a polícia administrativa não envolve atos de fiscalização, tá errado, pessoal, tá? Alternativa B. Não há distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Erradíssima, tá? Por quê? Porque aqui, pessoal, a gente está lidando de duas instituições, dois institutos totalmente diferentes. Polícia administrativa, sempre quando eu falo em polícia administrativa, eu estou falando de poder de polícia, direito administrativo, tá? Polícia judiciária, eu estou falando de polícia civil, polícia federal. A polícia é a instituição que está investida na função de investigar na área criminal, tá? Então, tanto é que você não vê um policial civil fiscalizando na rua quem está estacionando no lugar certo ou não. Isso daí é da polícia militar. Polícia militar é uma polícia administrativista. É decorrente do poder de polícia, tá? Polícia judiciária não, que seria a polícia civil e a polícia federal, tá? Essa polícia judiciária, ela tem um caráter apenas repressivo, tá? Ela investiga crime, ou seja, ela toma conhecimento de um crime e assim ela vai investigar, tá? Polícia judiciária. Polícia administrativa são aquelas instituições, aqueles indivíduos que compõem o poder de polícia, tá? Como a polícia militar, ok? Então, erradíssimo.
Alternativa C. A autoexecutoriedade não é atributo do poder de polícia administrativa. Também, pessoal, erradíssima. Por quê? Aqui ele está falando que a autoexecutoriedade não é atributo do poder de polícia administrativa. O que é a autoexecutoriedade, pessoal? A autoexecutoriedade é a prerrogativa pela qual o ato não exige autorização judicial para a produção dos seus efeitos e para a sua existência, tá? Os atos do poder de polícia são autoexecutórios, gozam de autoexecutoriedade, tá? Então, o agente público, quando ele pratica atos do poder de polícia, ele não precisa de autorização judicial. Até por uma questão lógica. Imagine um fiscal da vigilância sanitária entra num restaurante, verifica uma cozinha imunda e fala o seguinte: ó, particular, segura aí que eu vou lá no fórum pedir autorização para o juiz para eu te aplicar uma multa, ok? Policial militar está passando na rua, vê o indivíduo estacionado num local indevido e tal, e fala o seguinte: espera aí, não sai aí com o seu carro, que eu vou lá no fórum, vou pedir autorização do juiz para que ele mande um guincho aqui e guinche seu carro. O que o particular vai fazer? Vai pegar o carro e vai vazar. O que o cara da cozinha vai fazer? Vai limpar a cozinha. Entende? Então, os atos do poder de polícia, para ele ter eficácia, para ele atingir a sua finalidade, ele, por excelência, são autoexecutórios, tá? Então, a administração pratica o ato, impõe a multa, impõe as suas consequências, e aí, se o particular se sentir injustiçado, ele que vai discutir em juízo. Nesse meio tempo, nesse interim, o ato, ele produz efeitos, perfeito? Porque ele é autoexecutório, ele não precisa de autorização judicial, perfeito? Então, a alternativa C está errada, perdão, porque os atos de poder de polícia são caracterizados por serem autoexecutórios, perfeito? Tá. Alternativa D. A polícia militar, em hipótese alguma, atua na esfera de ação da polícia administrativa. Pessoal, também não. Conforme falei para vocês, a polícia militar é um claro exemplo de polícia administrativa, tá? O que não seria se aqui no exercício a gente estivesse falando em polícia judiciária, que aí é a polícia civil e polícia federal. A polícia militar, ela exerce um papel de excelência como um instrumento do poder de polícia do Estado. Polícia militar prende indivíduos ali na rua, evita crimes, aplica multas, enfim. Polícia militar ela tem um papel de fiscalização e repressivo, perfeito? Então ela claramente é um exemplo da polícia administrativa, perdão. Então, a alternativa D também estaria errada, no nosso ver. Alternativa E. O exercício do poder de polícia fiscalizatório pode ser remunerado por meio da cobrança de taxa. Pessoal, resposta correta, tá? Aqui, esse exercício pode ser cobrado por meio de taxa, tá? O poder de polícia fiscalizatório, ele vai ser, muitas das vezes, pode ser remunerado por meio de taxa. Ah, mas não estou entendendo. Tá, vamos enxergar a lógica nisso. Quem que financia o Estado? Coletividade, correto? Perfeito. Para fiscalizar, tem gasto. Eu tenho que colocar agente público para isso, vai ter gasto de combustível, enfim, tá? Então, por conta disso, o Estado precisa pagar esse pessoal. E quem que vai pagar? Você. Você vai pagar para ser fiscalizado. Que negociação que a administração nos impõe, tá? Então, e a lei e o Código Tributário, ele é claro nesse sentido no artigo 76, salvo o melhor juízo.
ele diz claramente que esse exercício, que esse trabalho pode ser remunerado por meio de cobrança de taxas. Isso acontece muito com prefeitura. Você tem um comércio e muitas das vezes vai um fiscal verificar se a licença está em dia, se você está exercendo a função de acordo com os registros e tal. Você, como empresário, como comerciante, paga uma taxa referente a esse serviço, que aí vem até discriminado, olha, taxa referente à fiscalização e tal, tá? Então, é um claro exemplo aqui do artigo 76. Eu pago para o Estado por meio de taxa, para que o Estado possa exercer o seu poder de polícia fiscalizatória, tá? Ó, alternativa E. Opa, falei artigo 76, pessoal, é artigo 78, tá? Perdão. Ó, alternativa E. Pois o poder de polícia fiscalizatória pode ser remunerado por meio de taxa nos termos do artigo 78, tá? Por exemplo, nós temos aqui a taxa de vigilância sanitária, um claro exemplo.